Bom, eu venho sempre indagando que se realmente nós vivemos dentro de uma cultura digital ou com conceitos da cultura digital. Porque o conceito de cultura é um conceito muito amplo. O simples fato de nós podermos acessar dispositivos digitais, não podemos concluir com isso que já exista uma cultura sobre uma cultura, ou seja, que já exista um determinado dado sociológico em que a mídia digital determine uma cultura digital. Agora, a característica do leitor digital é um leitor que modifica totalmente a noção de tempo e espaço. A leitura, ela sempre esteve ligada a uma sucessão de eventos subordinados, ou seja, ela sempre esteve ligada a fatos que um tem que acontecer subordinadamente ao outro para que você compreenda. Então eu vejo a televisão, ouço um rádio, antigamente, né, via um filme no cinema. Então esse é o que nós chamaríamos de um sistema paratático, né? Hoje as coisas não se dão mais por subordinação, elas acontecem ao mesmo tempo, elas acontecem sem necessariamente um começo, meio e fim. Então esse leitor tem que começar a acostumar com uma leitura em que envolve outros signos e outros sintaxes daquilo que nós chamamos de linguagem. Os dispositivos digitais, eles trouxeram para a área do design uma agilidade, uma rapidez. E, primeiro de tudo, você poder pensar diretamente aquilo que nós chamamos de elemento virtual de qualquer composição, seja impresso, tridimensional e mesmo os ambientes virtuais. Por quê? Porque sempre no design, o que mais se espera de um projeto era que o aluno fosse treinado na prancheta e da prancheta ele fosse para o computador. Hoje isso, pelo menos nas teses que eu oriento, hoje isso é totalmente desnecessário e não há necessidade hoje de você trabalhar com prancheta. Você pode ter lá um sketchbook, fazer um desenho, porque a maneira como hoje os algoritmos, os softwares são disponibilizados para o design profissional e para o aluno, já faz com que ele tenha um contato direto com a produção desse modus operandi, ou seja, ele já pensa aquele objeto de maneira em que ele tem um resultado direto. Eu quero desenhar um copo, na realidade eu não desenho mais o copo, eu tenho todo o conceito do copo matematicamente pré-estabelecido pelo programa, né? Na realidade, nosso contato com o mundo virtual sempre se deu pela memória, pelo pensamento e pelo sonho. Isso não sou eu que estou falando, é um grande sociólogo francês, Paul Virilio, né? Eu não me lembro agora qual o livro dele, mas ele sempre diz que o nosso contato com o mundo virtual sempre se deu através da memória, do sonho e do pensamento. A memória, ela é imaterial, você não tem uma memória material, né? Na realidade, a ideia de matéria é uma ideia da física, e a ideia de não matéria também é uma ideia da física, né? Da física quântica e mesmo da física newtoniana. O que é interessante da memória é você poder, quando eu falei no começo dessa entrevista, que a leitura na cultura digital ela tem um espaço e um tempo totalmente diferente
do espaço e o tempo do mundo analógico, é só observar como que se dá a nossa memória. Você está passando num lugar e você sente um aroma, você sente um cheiro, você olha para alguma coisa e logo você se recorda com imagem, às vezes até com um sentimento de um momento que não faz parte não faz parte daquele dado temporal, ou melhor ainda, né, daquele dado cronotópico, de tempo e espaço, cronos e tópico. Então, a memória é o que mais se aproxima hoje de quando você está navegando uma internet um pouco mais complexa, um software um pouco mais complexo, porque ela não se dá de maneira linear. Falando em termos semióticos, ela não se dá de maneira hipotática, ou seja, por subordinação, ela se dá de maneira por sobreposição, ela se dá por parataxe, né? A nossa memória é paratática. A narrativa tradicional muda na era digital totalmente. A narrativa, eu tenho vários artigos sobre isso, eu tenho trabalhos meus na internet, eu trabalho com romance digital e poesia digital, prosa também. A narrativa não é mais uma narrativa ligada apenas a um código, que é o código verbal. Essa narrativa, ela migra para outros códigos, mas ela não só migra. O código verbal migra para o código visual migra para o sonoro, aí o sonoro incorpora o visual e vice-versa. Isso tudo vai como se você fosse fazendo uma sopa. É muito parecido com a tese sobre o cosmos, né? É como vai misturando uma sopa e aquilo acaba virando apenas um código, né? Eu tenho defendido, eu fiz um pós-doutorado na Sorbonne, agora, estava morando lá em Paris, em que eu defendo a ideia da escritura digital expandida. Ou seja, nós não temos mais o verbo, a imagem e o som. Todos esses 3 códigos já aculturados pela humanidade estão num código só, que é o código binário, é o 0, 1. E só que ele se expande. Por quê? Porque ele acaba roubando características culturais dos outros códigos. É simples, é só conversar com uma criança de 8, 7 anos e vai ver como é diferente o discurso dela em relação ao discurso de um rapaz de 20 anos. Ela tem uma cronotopia totalmente não linear. Não é mais linear. Eu não sei como vai ficar a educação, mas que não é linear, não é. E também não é bidimensional.